A igreja agora tem outras configurações, né? A gente tem mais gente presente online do que fisicamente, né? Estranho isso, né? Tem dia que aqui está cheio, tem dia que está vazio, e pela internet aí tem um grupo aí, né, no Brasil, fora. Muito estranho isso, né? Ainda não estou acostumado, não. Eu penso que só tem esse grupo aqui, né? Mas tem não sei quantas pessoas aí vendo. É só Jesus mesmo. Muito bom. Domingo passado nós trabalhamos Romanos. Paulo, né? Dizendo: prega, quer seja oportuno ou não. E aí hoje eu quero compartilhar com vocês Mateus 28. Mateus, quem tem Bíblia aí, pode abrir lá, Mateus 28, a partir do verso 18. Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não é? Texto muito conhecido, né? E muito falado. Eu vejo nesse texto, Jesus já tinha morrido, ressuscitou, apareceu aos seus discípulos e está indo embora, né, para o céu, e deixando aqui os discípulos para a continuidade da missão, da obra, da igreja, até o dia em que ele há de voltar. E aí, esse texto tem N lições. Poderíamos ficar aqui muito tempo, semanas, meses, estudando. Quando eu olho para esse texto, a minha cabeça fica assim, né, trabalhando a mil. E eu queria tirar aqui 4 lições para nós. E que não é fácil, muito difícil tirar só 4 lições disso aqui para nós. Mas Jesus, nesse texto, está mexendo com toda a nossa agenda aqui nessa terra. Esse texto aqui tira de nós, cristãos, quem anda com Jesus, quem segue a Jesus e quer fazer a vontade dele, a esse texto aqui, ele é imposto pelo Senhor em nossas vidas, de tal forma que bagunça, né, toda a nossa vida, em todas as áreas. Porque esse texto não dá liberdade para a gente fazer outras coisas. Deixa eu te ajudar a pensar. Se você quer ser cristão neste mundo, nessa terra aqui dos viventes,
e seguir aí o seu caminho, sua agenda, sua história, seus planos, seus sonhos. E aí você também quer seguir a palavra de Deus que você acredita e que segue e crê, aí você vai ter que chegar à conclusão imediata de que este texto, se for levado a sério, praticado, seguido, mexe com toda a sua vida, com toda a sua família, com todos os seus projetos. Agora, se você é um cristão que, sei lá, entende, né? Daquele que não está nem aí, então você pega esse texto aqui, põe ele de lado, né? Esquece ele e vá viver sua vida. Agora, se você olhar para esse texto e quiser levá-lo a sério, aí você vai ter que chegar à conclusão óbvia de que ele vai mexer em todo o seu esquema de vida aqui na Terra. Então depende de você, é você que decide aí. Eu, Labieno, e a minha esposa, quando nos casamos, nós decidimos levar esse texto aqui a sério. E de lá até aqui estamos tentando. E os nossos filhos vêm aí seguindo a gente. Mas tem pessoas que pegam esse texto e deixam. Vão levando conforme der. Ok? Então vamos lá. Esse texto mostra para nós algumas lições aí. Eu queria tirar 4. Em primeiro lugar, ele nos mostra que fazer discípulos, que é a ênfase desse texto, Jesus está dizendo: todo o poder e autoridade me foi dado no céu e na terra. Céu e terra significa totalidade, ele inclui todos os espaços, não tem nenhum espaço na existência que ele não tenha autoridade, céu e terra, todos os lugares. Então me foi dado autoridade no céu e na terra. Aí ele pega e diz assim: portanto, vão e façam discípulos. E fazer discípulos é imperativo. Imperativo na Bíblia, ou em qualquer texto literário, imperativo significa ordem. Você não pode colocá-lo como facultativo, né? É imperativo. Se é imperativo, ele diz: façam discípulos. Então está mais do que claro e evidente nessa narrativa, e se eu for levar esse texto a sério, como cristão, como seguidor de Jesus, fazer discípulo é imperial, é determinante. E fazer discípulos, sendo eu cristão, se é para fazer discípulo, que foram as últimas palavras deixadas como ordem de Jesus para nós, então significa estilo de vida. Ou seja, não importa a vida que eu terei nesse mundo, se é uma vida rica, pobre, com alívio, sem alívio, com problemas, sem problemas, com enfermidade ou sem enfermidade, com dinheiro, sem dinheiro, com diploma, sem diploma, casado, solteiro, não importa a vida que eu tenha aqui neste mundo, eu tenho que fazer discípulos. Aí, outra informação sobre isso é que, se é para fazer discípulo, eu tenho que fazer isso também em qualquer idade, quando criança, quando adolescente, quando jovem, quando adulto, quando idoso, eu tenho que fazer discípulos. Outra informação sobre isso: fazer discípulo é para todos os cristãos, homem, mulher, não importa o gênero, não importa a cor da pele, a posição social, não importa a idade, não importam as circunstâncias, não importam nada neste mundo pode impedir um cristão que leva esse texto a sério
nada pode impedi-lo de fazer discípulo. E discípulo, então, fazer discípulo é estilo de vida. O estilo de vida de um cristão no Brasil, na Europa, na África, na Ásia, há 50 anos atrás, agora e daqui a 50 anos pelo futuro, não importa, tem que fazer discípulos. Espera-se de todos os cristãos no mundo, em toda época, em qualquer circunstância, tem que fazer discípulo, porque é isso que ele mandou a gente fazer e ele deixou isso para a gente fazer, e tem que fazer isso em qualquer momento, em qualquer circunstância. Então, significa mais do que óbvio que isso vai se tornar padrão de vida, estilo de vida, comportamento de vida de um determinado grupo de pessoas aqui na Terra, que são os cristãos. Outra informação sobre esse mesmo ponto é que, se é estilo de vida dos cristãos, fazer discípulo é algo natural, é espontâneo, flui. Tem que fazer, tem que fazer. É comportamental. É na faculdade, na academia, em qualquer lugar da Terra. Outra informação sobre esse mesmo ponto é que, se é estilo de vida, então tem que ser algo determinante, influente na minha vida. Tem que ser algo assim que eu não posso nem pensar em não fazer, em viver sem fazer isso. Não dá. É um estilo de vida, é uma marca que está comigo, com o cristão aqui, ou com o cristão lá na Morávia, na Ásia, em qualquer lugar da Terra, em qualquer tribo, em qualquer lugar. Se alguém entender esse texto e levá-lo a sério, tem que fazer discípulo. Estão entendendo? É a primeira lição que eu posso entender desse texto. Ele deixou esse texto para servir de entendimento de que eu tenho que fazer discípulo. Não fazer membros de igreja, não fazer catecúmenos, fazer discípulos. Isso é o que ele está deixando evidente no texto. Fazer discípulo, fazer discípulo. Isso tem que ser algo natural, sem forçar a barra. Eu acho ridículo igrejas ficar exigindo, pedindo para os membros da igreja fazerem discípulos. É estranho. A gente pede algo que deve ser natural, espontâneo. Não tem como pedir, né? Já sai, já flui. Estão entendendo? Essa é a primeira lição que a gente entende desse texto. Discipulado é estilo de vida, é comportamento. Está aí, bem claro. Jesus pediu isso, exigiu isso. Segunda lição que eu vejo com clareza nesse texto é que é meta, ou como diz, né, é target. Está lá, é assim, ó. Ele diz, fazei discípulos. Ele está chamando a atenção de todos os que são dele, que receberam graça, que são salvos, que receberam o reino dentro deles e que o Espírito de Deus habita neles. Ele está dizendo, fazei discípulos. Ele está colocando meta, alvo, propósito, direcionamento. E o que isso faz com a sua vida? Hein, Rosângela? O que isso faz com a vida da gente? Bagunça. Porque você aceitou a Cristo e com certeza você não aceitou Ele para ter esse alvo. Você aceitou Ele para ter outras coisas. Salvação, cura, vida eterna e um monte de outras coisas que a gente é ensinado. Agora, esse negócio de é alvo, é meta, fazer discípulo é meta.
É alvo que ele pôs na vida daqueles que são o corpo de Cristo, a igreja dele. E outra coisa, é alvo, é meta para todos. Ninguém está fora dessa meta. Ele não deixou ninguém fora. É meta para todos. É causa para todos. É alvo para todos. Não é meta e alvo para pastores, para líderes, para sacerdotes, ministros. Não. É alvo, é meta para todos. Não é só para santos, é para gente bagunçado, pecador, comedor de cuscuz e de piqui, como eu e você. Até para os que torcem para o Flamengo. É alvo. Né? É para todos. Homem, mulher, não importa. É para todos, é meta. Só que isso, quando esse texto é levado a sério, aí bagunça a nossa história. Porque aí você tem que pegar todas as outras metas que pessoalmente, familiarmente, culturalmente, socialmente a gente possa ter e colocá-las para trás. Tirar delas a força de prioridade. Porque nenhuma outra meta pode sobrepor esta. Está bem evidente no texto que é meta para todos que são de Cristo, fazer discípulos, fazer discípulos, fazer discípulos. É o meu alvo, é a minha meta. Enquanto vida tiver aqui na terra, fazer discípulos, fazer discípulos, fazer discípulos. É meta. Então as outras para trás. Pode abandonar? Precisa abandonar as outras? Não. Só que você está lascado porque você vai ter que pegar todas as outras e costurá-la com esta principal. Se tem alguma meta na sua vida que vai bater de frente ou impedir ou obstacular você a cumprir essa meta de Cristo para a sua vida, então você vai ter que abrir mão dela, porque não pode. Mas você tem que pegar todas as outras metas e coaduná-las, costurá-las com esta meta principal. Por exemplo, vai casar, está solteiro, escolhe muito bem com quem você vai casar. Você quer casar? Quer. Casamento é meta? É. É legítima? É. Mas você tem outras metas acima desta que seja mais importante? Tenho. Qual é? Fazer discípulos. Uau! Então eu tenho que casar e submeter essa meta de acordo com essa outra, para combinar. Você vai casar com uma pessoa que vai impedir você de atingir essa meta? Paulo diz, não faça isso. 1 Coríntios 7. Paulo dá várias orientações para você casar bem, para poder continuar fazendo discípulos. Vai fazer faculdade? Escolhe bem o curso. É meta fazer faculdade? É meta ter diploma? Faça bem. É legítima? É legítima, mas faça bem. Né? Você tem um corpo, não tem? Alguns com um corpinho bonitinho, né? Outros, né? Mas você tem aí coração, pulmão, rins, fígado, não tem? São órgãos preciosos, não é? Precisa cuidar deles. Cuidar deles é o quê? É uma meta, não é verdade? Então eu tenho que cuidar da minha saúde para não impedir a meta principal, que é fazer discípulos. Então, cuidar da saúde, evitar vícios, coisas maléficas ao corpo e não deixar as doenças se alojarem. Então, fazer isso é cumprir metas, submetas para manter a meta principal, que é fazer discípulos, porque você aceitou Cristo. E quando você aceita Cristo, você aceita todo o pacote. E aceitar Cristo é aceitar a ordem de fazer discípulos. Não pode aceitar Cristo e eliminar essa parte do pacote. Se eu aceitei Cristo e quero agradar Cristo e quero a vida eterna, quero servir ao Senhor para sempre, nesta eternidade e na outra,
Então eu tenho que aceitar o pacote todo, e o pacote todo diz: fazei discípulos, fazei discípulos, fazei discípulos. É meta, é estilo de vida, e é meta. E se é meta dele para nós, tem que entrar na minha vida. Eu tenho que ter isso. Está entendendo? Ou não? Está claro aqui? Bênção? Já pensou? E quantas doenças a gente vive, problemas a gente vive por causa de conflito de metas, ou de inversão de metas. Aí vem depressão, vem ansiedade, vem tristeza, vem tantos outros problemas, porque você abriu mão da meta principal e colocou outras no lugar e está gastando energia, gastando tempo, gastando anos, gastando saúde, gastando pensamento, gastando recursos, gastando tudo em metas que eram submetas, mas que você colocou lá na frente e deixou a meta principal fora da sua vida, da sua agenda. E aí são cristãos infelizes, tristes, amargurados, infrutíferos, porque abriu mão. E tem gente cristão que pensa, né? Fala assim: para atingir essa meta principal, que é fazer discípulos, eu preciso desenvolver outras. Então eu vou deixar essa de fazer discípulos para depois, lá na frente. Eu vou cuidar dessas outras metas na minha vida, né, que eu considero importantes, e vou deixar para fazer essa, que é fazer discípulos, lá para o outro momento da minha história. Fazer discípulo é estilo de vida, fazer discípulos é meta, é alvo de Deus para nós. E eu tenho que me ver como alguém que tem uma causa, que tem uma meta, que é fazer discípulos. Bênção? Segunda lição. Agora vem a terceira lição que eu aprendo aqui desse texto, e eu quero compartilhar com vocês. Fazer discípulos é estar no alinhamento de Deus e do reino de Deus para nós nesse mundo. Se Jesus deixou isso aqui para nós, fazer discípulos, é porque Ele está nesse negócio, e Ele vai afirmar que Ele está nesse negócio, porque Ele conclui estas palavras dizendo: e eis que estou convosco todos os dias, nesse processo, nesse alinhamento. Ou seja, Ele viveu aqui entre nós e nos introduziu nesse alinhamento, ensinou a gente a ficar no alinhamento, praticou conosco, garantiu, mostrou, ensinou, e depois ele agora vai embora e ele diz: olha, façam discípulos. Fazer discípulos, então, significa continuar no alinhamento de Deus para nós. Não fazer discípulos é sair do alinhamento. Saiu do alinhamento, se lascou. Quebra a cara. Fazer discípulos é se guardar, se proteger, se garantir no alinhamento de Deus para a sua vida. Se você é cristão, se você acredita na palavra de Deus e se você entende Mateus 28 como palavra de Deus para você, aí você então vai ter que entender que é alinhamento. Fazer discípulo é estar no alinhamento de Deus, sintonia com o reino de Deus. Amém? Então, vamos lá. 3 lições. Fazer discípulo é estilo de vida, é meta e é alinhamento. Vamos repetir para ficar bem forte aí. Vocês comeram antes de vir para cá? Gente, eu já falo aqui, não venha para a igreja sem comer, senão dá tilt, né? Come lá, mastiga alguma coisa lá, né? Não vem assim de qualquer forma, não. Então vamos lá, fazer discípulos é estilo de vida. Segundo, fazer discípulo é meta, é alvo. E fazer discípulo é
alinhamento com o reino de Deus, com a vontade de Deus, com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. Amém? Bênção. Fazer discípulo é mais do que fazer gente para ser batizada, para crer, para ser membro de igreja, Não, gente, larga isso. Isso aí são detalhes. Fazer discípulo é estilo de vida que Deus quer que você tenha, enquanto vida tiver aqui nessa terra. Porque para a próxima eternidade, não será necessário fazer discípulos. É para esta. Uau! Nossa, isso queima o meu coração. Porque o tempo está passando e ele diz: façam discípulos, façam discípulos, façam discípulos. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. É estilo de vida, querer isso, viver para isso. Enquanto vida eu tiver aqui na terra. Gente, isso tem que ser a tarefa mais importante da nossa vida aqui nesse mundo. Fazer discípulo, fazer discípulo. Isso tem que ser estilo de vida e tem que ser meta. Eu tenho que acordar todo dia sabendo qual é a minha meta. Por que eu estou aqui nesse mundo? Por que Jesus me salvou? Eu tenho que ter isso na minha frente. Tudo que acontecer na minha vida é para contribuir para eu alcançar, atingir a meta. Tudo que Deus colocar na minha mão, dons, talentos, dinheiro, diploma, casamento, relacionamento, oportunidades, tudo que vier à minha mão, eu tenho que olhar para aquilo e dizer assim: em que este dinheiro, que este recurso vai contribuir para eu alcançar a meta. Uau! Mas a gente olha tudo que Deus põe na nossa vida e a gente não consegue relacionar nada disso com a meta. A gente pega tudo que Deus nos dá e a gente fala: e aí, o que eu faço com isso? Qual é a meta? Quando a Andressa nasceu, eu pensei, eu estava lá na África, eu falei: uau, e agora eu tenho que cumprir a meta, mas agora eu tenho 2 mulheres. Aí veio o Augustão, né? Nasceu meu vascaíno, meu machão lá. Aí eu falei: e agora, Senhor, eu tenho que fazer a meta, mas agora tem um rapaz, tem um homem. Pensam. Agora somos 4 para cumprir a meta. E os meus filhos não podem atrapalhar a meta. Eles têm que somar, agregar. Uau! Quantos pais, quantas famílias estavam bem, né? Antes de ter filhos, cumprindo a meta, né? Aí os filhos nasceram, o casal parou de cumprir a meta, relaxou. Para fazer o quê? Para cuidar dos filhos. Filho é meta principal ou é submeta? Submeta. Uau! Tem gente colocando o filho no lugar de Deus. Sem filho a pessoa não sabe viver. Há nem tanta inversão de metas, inversão de valores. Aí eu fico assim até com medo, porque a qualquer hora eu vejo aquele casal perdendo os filhos, porque Deus vai lá e tira. Eu tenho que tirar, porque eu pensei que você ia saber usar, mas você não está sabendo. E filho é só para essa eternidade. E aí, perde a meta. Sai do alinhamento. Fazer discípulo é para te ajudar a manter no alinhamento, manter na meta, no foco.
gerar um estilo de vida que é completamente diferente do que você tinha antes. Esse texto é muito didático, ele é joia, mas a gente se perde nele. A gente pensa que ele não tem tanta importância na vida cristã. E Jesus deixou justamente isso aqui como sendo as suas últimas orientações. O mais importante ele deixou por último, que é exatamente isso aqui, ó. E a gente joga para um lado, joga para o outro e pensa que isso aqui é quem quiser que faça. Eu tenho que viver minha vida. Eu sou cristão, eu amo a Deus e vou viver aí, mas não, meu irmão. É para fazer discípulo. É para fazer discípulo. Vocês viram aqui a Dalvinha, né? Aquela menininha, filha da Filomena, que morreu agora. A gente chegou aqui em Goiânia e ela morreu lá. A nossa missionária, mãe da Dalvinha. E eu estava lá no dia que a Dalvinha estava lá. Gente, o meu coração se encheu de júbilo de ver uma criança contando a história de Moisés, melhor do que muitos pastores e líderes que estão em Moçambique, que não sabem nada de Moisés. E aquela criancinha lá falando tudo, eu fiz como Simeão, Senhor, pode me levar, porque eu acredito que o propósito dessa fazenda missionária, dos meus anos na África, da minha esposa, a vida dos meus filhos pegando malária lá em Moçambique, porque os pais estavam seguindo a meta, né, vivendo ali no alinhamento. Então, Senhor, todo esse preço, tudo foi pago aqui, só para ver essa menininha fazendo isso aqui nessa fazenda. Pode me levar, Senhor, já estou de bom tamanho. Feliz da vida. Agora, aquela criancinha que vocês viram aqui falando de Moisés, perdeu a mãe. É órfã. Não tem nem pai nem mãe. Os dois morreram. E os dois eram missionários do Pronas. E a gente está aí. Ok? Olha o que ele diz aí, né? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos... Quem é esse que está falando isso aí? Para quem que ele está falando isso aí? Quem são os discípulos? Os que têm estilo de vida. Qual é o estilo de vida deles? Fazer discípulo. Os que têm, qual é a meta destes? E aqueles que estão de que tipo de alinhamento? Com estes que estão nesse esquema, que entenderam estilo de vida, meta e alinhamento, com estes, ele está dizendo que vai fazer o quê? Estará com eles todos até a consumação dos... Uau! O que é esse estarei convosco? Isso que ele está falando aí em Mateus 28, verso 20. E eis que estou convosco. O que ele está fazendo aí? O que está acontecendo aí em Mateus 28? 18 a 20, essas últimas palavras dele. E eis que estou convosco. O que é isso? O que ele está ensinando aí para nós? O que está acontecendo aí? Repetição do que aconteceu lá no jardim. Não foi isso que aconteceu no jardim? Deus não estava o tempo todo com Adão e Eva, andando no jardim? O Deus Emanuel, eis que estou convosco. Todos os dias, na virada do dia, o Deus não andava com eles? Não é verdade? Aí os dois pecaram. Deus deixou de ser Emanuel? Não. Logo depois que os dois pecaram, Deus chega e pergunta onde estão.
O pecado impediu Deus de andar com eles? Não, Deus continuou vindo. Pecado nenhum afasta ninguém de Deus. Daqueles que estão no alinhamento, na meta, no estilo de vida, que é aquilo ali que Ele quer, então eu estou. Peca, desobedece, desobedece. Isso afasta Deus de você? Não, afasta você dele, mas Ele de você nunca. A sua infidelidade, a sua desobediência, o seu coração duro, o seu desalinhamento, a sua falta de prioridade na meta que Ele tem para você, a substituição de metas que você faz na sua vida, o estilo de vida completamente réprobo que você vive, segue e não quer fazer, não quer ter costumes bons de fazer discípulo, de andar no caminho do Senhor, isso afasta você dele, mas ele de você não. O Deus Emanuel não muda por causa da nossa dureza de coração. Ele é longânimo. Ele é paciente, Ele é misericordioso, Ele é fiel. Bênção. E Ele diz: eis que estou convosco. Quem entende e pratica o que Ele falou aqui, desfruta do Deus Emanuel o tempo todo. É o que Ele disse aqui. E eis que eu estou com vocês nesse negócio. Mas se eu sair da meta, vou desfrutar do eis que estou convosco? Não. Se eu mudar o estilo de vida, ele não muda, mas eu é que perco. Eu é que deixo de crescer, de desfrutar da presença dele, de crescer com ele, de amadurecer com ele. Essa semana eu vim aqui à noite, né? O Sandro está falando aqui sobre Eclesiastes, eu vim aqui estudar com o Sandro. E ele falou algo aqui que encheu meu coração de alegria. Que o autor de Eclesiastes, né, o Sandro pegou isso lá e trouxe aqui para nós. E eu vim aqui na quinta-feira à noite, sentei aqui para receber, para ser edificado. Porque eu quero continuar na meta, eu quero continuar no alinhamento. Por isso eu alimento a minha alma, o meu tempo, a minha agenda com as coisas de Deus. E aí eu vim aqui, o Sandro sentado aqui, eu ali ouvindo, recebendo. E aí ele pegou e falou algo que bateu no meu coração, né? E eu falei isso para ele depois do estudo, né? Mas ele falou que o autor de Eclesiastes está ali salientando não a vida em si, as vaidades, as coisas do mundo, e que Deus não está interessado em que você se envolva com muitas coisas nesta vida, com muitos conhecimentos, porque aqui nesta vida nós somos peregrinos, caminhantes. E durante a caminhada e a minha peregrinação nesse mundo, eu tenho que desfrutar do caminho ou de quem anda comigo no caminho. De quem anda, da companhia. E aquilo bateu no meu coração. Eu falei: Senhor, o que o Senhor está querendo com a gente, enquanto vida temos aqui nessa terra dos caminhantes, é desfrutar da tua companhia. E ele me ensinou isso aonde? Lá no jardim. Todo dia ele vinha andar com Adão e Eva, para que os dois desfrutassem dele, enquanto andavam. E isso é padrão de vida. Ele quer que isso seja durante toda essa nossa existência aqui na terra. Eu estou caminhando, eu estou vivendo, eu estou movimentando, andando, e eu não posso perder o foco e começar a pôr meu coração no caminho, nas coisas do caminho, nos momentos e nas circunstâncias, no dinheiro, na riqueza, no casamento, nos filhos. Eu não posso pôr minha atenção nas coisas que estão no caminho. Eu tenho que desfrutar da companhia daquele que anda comigo no caminho. Oh, maravilha! Que bênção! Eis que estou convosco. Enquanto eu faço discípulos. Enquanto eu tenho estilo de vida. Enquanto eu tenho meta. Enquanto eu estou no alinhamento. Eu tenho que desfrutar do eis que estou convosco.
Bênção. Estão entendendo? Quando é que eu vou desfrutar do eis que estou convosco? Quando eu faço discípulos. Tem gente que quer o eis que estou convosco, ora, pede, mas não faz discípulos. Tem gente aí subindo no monte, se consagrando, fazendo vigília, jejuando, né, e fazendo um monte de consagração para desfrutar do eis que estou convosco, do Deus Emanuel. Mas é gente que não faz discípulo, não tem meta, não está no alinhamento, não tem estilo de vida de gente que faz discípulo. Isso, fazer discípulo não é estilo de vida dessa pessoa, mas ela quer desfrutar do eis que estou convosco. Não. Só conhece, só desfruta do eis que estou convosco se você estiver fazendo discípulos. Aí você vai entender quem é esse Deus. A presença dele, a companhia dele. Amém? Bênção? E o que significa também fazer discípulo? Fazer discípulo significa o resultado final desse trabalho de fazer discípulo é oferecer e proporcionar a estas pessoas que eu estou interagindo, relacionando, vivendo, servindo, amando, testemunhando, para fazê-las discípulos, para ver elas se tornarem discípulas de Jesus. O resultado disso é que eu estou com isto, fazendo discípulos, com isto eu estou proporcionando e oferecendo a essas pessoas a possibilidade delas desfrutarem do mesmo que eu estou desfrutando, do Deus Emanuel. Isso é mais importante do que vê-las dentro de uma igreja, cantando glória e aleluia. Eu não faço discípulos para encher a igreja. Eu tenho que fazer discípulos porque eu quero que elas desfrutem do Deus Emanuel da mesma forma que eu estou desfrutando. Porque é um direito delas. Oh, maravilha! Se eu não faço discípulos, eu estou privando homens e mulheres de desfrutar do mesmo Deus que eu desfruto. Isso é terrível. Você gosta de Deus? Você o ama? Você faz tudo por Ele? Você consegue viver sem Ele? Por que então que você não quer fazer discípulo para proporcionar a estas pessoas essa mesma relação que você tem com esse Deus? Isso deveria tirar o seu sono, o meu, o nosso. Porque é inadmissível você desfrutar de um Deus Emanuel e não fazer absolutamente nada para que os outros possam desfrutar desse mesmo Deus. Eis que estou convosco. Quem é esse convosco depois do que eu acabei de falar? Vamos ver se você percebeu. Vai provar agora se você comeu ou não quando veio para a igreja. Os que fazem discípulos e... Não, os que fazem discípulos e... Eis que estou convosco todos os dias. Está escrito aí no texto. Quem é este convosco? A Rose falou, são os que fazem discípulos. Ok, e que mais? Quem mais? Quem? Não. Gente, vamos lá. Isso é uma interpretação lógica do texto. Eis que estou convosco. Quem são estes? Os que estão fazendo discípulos. Quem são estes? Os que têm estilo de vida, que têm meta e que estão em alinhamento. Certo. São os primeiros que fazem discípulos que vão receber o eis que estou convosco. O eis que estou convosco se aplica, então, primeiramente aos que fazem discípulos. Mas e que mais? E aos que estão sendo
discipulados, alcançados. Uau! Olha aí que bênção. Se você não faz, nem você recebe, o eis que estou convosco, não cresce nele, não o conhece, e também impede outros de desfrutar dele. É privar a si mesmo e as pessoas do Deus Emanuel. Por isso precisamos fazer. O que vocês acham? É pecado ou não pecado fazer discípulos? Tudo que você sabe que tem que fazer, que glorifica a Deus, e você não faz, portanto Deus não é. E se Deus não é glorificado, qual o nome que se dá a isso? Pecado. Tonhonhon. A gente confessa o pecado da mentira, né? E aí você vai dando nome aos seus pecados, né? Inveja, mentira, falta de perdão, não é? Um monte de nomes que a gente dá. Mas raramente você pede perdão pelo pecado de não fazer, porque para você isso não é. E que impede você de desfrutar do eis que estou convosco. E de impedir outros que deveriam ser discipulados, amados por você, influenciados por você, para que eles possam desfrutar do Deus Emanuel. Não fazer discípulos é muito sério. Fazer discípulos é um dos melhores projetos de vida que Deus tem para nós nessa terra. Oh, maravilha, o meu coração queima com isso. Se eu pudesse, eu entraria agora aí na sua cabeça e abria essa cabeça e colocava tudo isso aí e fechava com durex para ninguém mais abrir, assim, para ninguém tirar isso aí. Para que isso fique tão claro na sua vida como está na minha. Eu não sei se você está entendendo. Eu estou tão acostumado com isso para mim é vida, é estilo de vida, que tudo que Deus tem colocado na minha mão, na minha, da minha esposa, e Deus me deu uma esposa que entende, tudo que acontece na nossa vida, tudo que Deus nos dá, eu olho para isso, minha esposa também olha e a gente vê assim, isso aqui vai contribuir para fazer discípulos e continuarmos a missão? Ou não? Se não, a gente fala, não precisamos disso. Se vai, a gente fala, uau, bênção. Vamos lá, vamos usar isso para fazer discípulos, para continuar a missão. Custe o que custar. Doa, não importa. Se é para ficar como meta, para gerar estilo de vida e para manter a gente no alinhamento, para desfrutar do Deus Emanuel, não só nós, mas aquelas pessoas que vão ser abençoadas com isso, elas vão ter o Deus Emanuel, o Deus que está convosco. Vamos junto, estamos nessa, vamos lá. Estão entendendo? E aí, das mesmas decisões, isso alegra o nosso coração. Mas também eu olho para o lado e vejo gente que não está entendendo, estão se desviando, estão se afastando, estão perdendo tempo, estão se enveredando por tantas outras coisas e ainda se dizem cristãos, amam a palavra, dizem que são de Deus e tudo. Eu falo, mas se elas são de Deus, por que eles não conseguem ver o que está? Por que não tem estilo de vida de fazer discípulo? Por que não tem medo de fazer discípulo?
E porque não estão no alinhamento, cada vez mais se distanciando do alinhamento de Deus para a vida deles. Como é que essas pessoas vão desfrutar do Deus Emanuel? Porque o Deus Emanuel só está com aqueles que estão no esquema aí. Oh, estão entendendo? Dá tempo. Que Deus nos ajude. Porque o tempo está passando. E tem muitos que precisam da gente chegar lá. Para fazer discípulos. Estas são as últimas palavras do Nazareno. E eu quero chamar você a levar a sério essas palavras. Ainda dá tempo, Sara. Amém? Dá tempo da gente fazer alguma diferença nesse mundo. E para concluir, para a gente ir embora para casa, o meu conselho, para quem já está nesse esquema aqui há muito tempo, eu vou dar um conselho. E o meu conselho, eu vou passar ele para vocês, porque me foi passado um dia. E eu aceitei o conselho. E ele é verdadeiro, ele deu certo. Se não fosse praticado, não daria um conselho para vocês que eu não tivesse recebido e nem experimentado. Mas o conselho que eu vou dar é porque um dia me deram. E eu vi sabedoria nesse conselho. E vi também que ele é um conselho que tem fundamentação bíblica e por isso merece ser praticado, recebido e acolhido. E é o conselho que eu vou dar para vocês aqui. Tá bom? E eu espero que você vá para casa com esse conselho, pense e tome a decisão certa. E comece urgentemente a viver esse conselho. Amém? Estão prontos? Como é que você falou amém se eu nem dei o conselho ainda? Vocês já estão acostumados, só a pessoa falar amém, vocês vão falando amém. Toma cuidado, Não fala amém assim de qualquer forma não, Amém? Aí, bênção. Ficaram espertos. O conselho que eu dou para todos aqui e para os que estão aí na internet e para os outros que vão ver isso aqui depois. O meu conselho é que se juntem, gruda naqueles que têm esse estilo de vida, têm esta meta e que estão no alinhamento. Se você descobrir que tem gente aqui, dentro do que nós conversamos aqui hoje, gente, gruda, falei, quero andar com você, vamos andar junto. Não perde tempo com gente que está fora disso aqui, que não quer isso. Não deixa seus filhos, não deixa sua casa, sua família perder tempo não, gente, o tempo passa rápido. O Augusto há pouco tempo era bebezinho, branquinho. Eu dava banho nele. A gente punha sunguinha no Augusto, ele ia para a praia lá na beira brincar com os filhos dos moçambicanos lá. O Augusto, quando era pequeno, a gente levou ele a primeira vez na praia lá na beira, A Rose pegava ele assim e punha o pé dele na areia, e ele puxava o pé assim porque ele achava a areia estranho. Aí a Rose esticava o pezinho dele, ele puxava assim e tudo, Mas o negócio é que cresce. E se a gente não investe, não põe meta,
não põe no alinhamento, não cria estilo de vida, ele não vai desfrutar do Deus Emanuel. Já pensou que tristeza, eu, pai, não criar tudo isso para o meu filho, a minha filha, desfrutar do Deus Emanuel? Aí de vez em quando a gente está lá em casa e ouve o Augusto pegando o violão e louvando, sozinho lá no quarto, cantando louvores. E aquilo enche o meu coração de gozo. Eu falo, Senhor, obrigado. Meu filho está desfrutando do Deus Emanuel. Benção. Aí o amigo dele, o pai morre, e o Augusto fala, ora pelo o meu amigo que perdeu o pai ou que está com esse problema. Ele se importa com o amigo, pede intercessão, vai lá visitar. Está no alinhamento. Meta, estilo de vida, fazer discípulos. Então a gente tem que andar ao lado de gente que faz. Os meus filhos têm que andar com outras crianças que estão assim. Senão a gente vai perdê-los e eles vão sair do alinhamento, vão ter outras metas, vão ser infelizes, tristes, ainda mais se eles são eleitos, tristeza. Temos que fazer de tudo para facilitar isso, porque a gente está ficando velho. Essa semana é a semana que eu vou levar os meus exames para minha cardiologista. E eu já falei para a Rose, eu vou sentar lá na cadeira, a minha cardiologista vai pegar os meus exames e vai olhar e vai fazer assim, porque ela faz isso, a doutora Cíntia. Né? Ih, pastor, né? E eu vou falar com ela, ó, toma cuidado, fala coisa